que já se encontram no recinto, Senhor. Meu Deus, recompensa grandemente, Pai, fortalece-os, anima-os para que possam permanecer nessa caminhada até a sua conclusão, para que não venham, Senhor, desistir no meio do caminho, mas que possam arrancar força da fraqueza, para que possam superar as dificuldades, vencer as barreiras e alcançar o objetivo, que é chegar no final, na conclusão, naquela linda festa, e dizer: glória a Deus, que Deus proveu forças e dedicação para chegar ao final. E aqui, Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um término de um módulo, Pai. Módulo este que outrora tinha sido invencível, mas hoje, para a glória de Deus, chegamos, Pai, em mais um, e assim nós iremos seguir rumo aos próximos, para buscar de Ti mais graça e virtude, vinda do alto, do trono do Senhor Jesus. Meu Deus, toma em Tuas mãos, abençoa também os que não vieram, abençoa, Pai amado, os Teus filhos que estão enfermos, toma em Tuas mãos, Pai, dá livramento, dá cura divina, meu Deus. Repreende todo mal em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, aqueles que não poderão vir também. Toma em Tuas mãos, Pai. E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha se apoderar da nossa vida e abrir a mente para que possamos compreender cada vez mais a Tua palavra. Assim eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, graças a Deus, né? Chegamos ao final de mais um módulo esse desafiador, né? A glória de Deus é um divisor de águas, é uma conquista, é uma turma seleta, né? É uma turma de vencedores, né? Para a glória de Deus. Se eu pudesse, eu já daria um certificado para cada um. Mas recebam as bênçãos de Deus, né, como honra, como mérito, pelo esforço de cada um de poder chegar até aqui. É uma honra muito grande. Meus irmãos, hoje nós estamos concluindo o módulo de profetas menores. E nessa conclusão desse módulo, nos restou apresentar, estudar, trabalhar hoje em apenas 2 profetas, né? Isso é muito bom. Trabalhar 2, porque aí a gente consegue trabalhar melhor. 2 profetas estes, como já está aqui na lousa, profeta Zacarias e Malaquias, né? Esses 2 profetas de grande relevância no cunho teológico e na caminhada cristã, e de bastante importância na Bíblia Sagrada. É bem verdade que no estudo de Zacarias, ele é como se fosse a continuação aí de Ageu, né? Que nós terminamos Ageu, foi? Nossa última aula foi Ageu, a aula 4, e hoje a aula 5, encerrando o módulo com Zacarias e Malaquias. Só que Zacarias é junto ali de Ageu. Malaquias é que vai diferir um pouco. Então a gente vai tentar ser um pouco breve, tentar, né? Em Zacarias, tendo em vista que é uma continuação ali de Ageu, e tentar esboçar um pouco mais em Malaquias, tá? E hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo para a gente comemorar, né? Ter o nosso momento ali de comemoração, tá? Aí pedir a compreensão dos irmãos quanto a isso também, tá bom? A página da nosso material que trata sobre Zacarias é a página de número 127. Abra aí na página 127. Zacarias. Nós vamos ver aqui os dados introdutórios. Zacarias, meus irmãos, ele era um profeta do qual, pelo estudo da Bíblia, a gente percebe que ele era da linhagem da tribo de Levi, né? Lá do levita
Ido, sacerdote Ido. E isso está lá em Crônicas, segundo Crônicas, a gente vai ver tanto segundo Crônicas quanto em Neemias. Neemias também a gente vai ver ele trabalhar sobre isso. Então, Neemias no capítulo 12, verso 16, ele vai trazer essa informação. A gente fala no sentido, aquilo que nós falamos em outras aulas, lá no começo, para a gente descobrir alguma coisa na Bíblia, a gente precisa dar uma pesquisada, voltar, compara um texto com outro, né? Faz esse estudo. Então isso aí é que vai fazer o grande diferencial. Aí se você abrir aí, por exemplo, Neemias 12, 16, você vai ver aí um relato assim, tá? Nos dados introdutórios de Zacarias, no nosso material, ele apresenta o seguinte: o livro de Zacarias é o mais longo e o mais enigmático dos 12 profetas menores. Ou seja, lembra daquela historinha lá da classificação de profeta menor e maior? Lembra que a gente considera que Osés poderia estar nos maiores? Eis aqui outro, que é Zacarias, né? Também poderia estar nos maiores, mas não estão, nenhum dos dois, tá? Isso é só especulação, é só pra gente brincar, viu? Mas eles não estão. Mas poderia, eles preenchiam os requisitos, né? Mas não estão. E Zacarias era contemporâneo de quem? Ageu, né? Ageu, lá da reanimação, exortação do povo, para que o povo pudesse reconstruir o templo. Então ele estava lá também, ajudando a Ageu a reanimar o povo. É contemporâneo mesmo, tá? E os dois exerceram ministérios complementares em Jerusalém. Então a gente já percebe aqui onde eles exerciam o seu ministério profético. Qual era o reino aqui? Jerusalém aonde? É em cima ou embaixo? Jerusalém, naquele embaixo. Se é embaixo é qual reino? Do sul, certo? Guarda aí, tá? Ele atuava, o seu ministério profético era no reino do sul, era em Jerusalém, né? Jerusalém. Entre os exilados que tinham voltado da Babilônia. Embora tendo o mesmo objetivo de incentivar a restauração do templo depois do exílio, os dois eram bem diferentes no estilo. Ou seja, os dois tinham o mesmo objetivo, né, de reanimar o povo para poder reconstruir o templo. Os irmãos vão lembrar, aqui dá para a gente também associar com o estudo da escola bíblica que está tendo, né? E, claro que não vai estar muito ligado, mas, por exemplo, aqui a gente percebe que após o exílio, qual era o rei que estava governando? A gente discutiu na outra aula, né? Tinha lá na Babilônia e no Império no geral. Tinha o Dario, e a gente viu ali a diferença, né? Dario e Ciro, né? Lembra? Então assim, tinha o Dario lá na Babilônia, que estava no local, presenciando o povo voltando, e o Ciro que havia dado ordem. Então o Ciro ficava lá em cima na Pérsia, que foram os medos e os persas que venceram a Babilônia. Então o Ciro ficava lá na Pérsia e o Dario ficava lá na Babilônia. E aí foi libertado os cativos, né? Os judeus foram liberados para voltarem para a sua terra. E aí a gente viu lá aquela questão da volta. Nem todo mundo quis voltar, né? A gente até estudou aqui, lembra que a gente discutiu um pouquinho? Nem todo mundo quis voltar, porque a terra era boa, né? Tá lá na Babilônia, estava bom demais, mudou o rei agora era gente fina, um homem, pode assim dizer, de Deus, né? Que a pessoa fala, quando a pessoa é muito boa, aí assim, não, homem de Deus, ele é uma bênção, é uma bênção. Só que não, né, irmãos? Não confunda, tá? Então assim, apesar da pessoa ser generosa e tudo, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa de Deus, tá? Aí o rei Dario liberou o povo, só uma parte foi, a outra não foi, o restante foi voltando aos poucos. Há registros de retorno de
50 mil pessoas voltando. Só que esses 50 mil não foi a totalidade, tá? Não era a totalidade das pessoas que voltaram para Jerusalém. Tá certo? De registro, sim, é 50 mil, mas obviamente não foram só esses. Esse é como se tivesse sido a primeira leva. Os que voltaram de início, está liberado, aí voltou aproximadamente uns 50 mil, e depois os outros foram voltando aos poucos. É tanto que até agora, 1943, né, já tinha gente voltando. Demorou, não foi? Demorou, né? Demorou. Mas, enfim, voltaram, né? Voltaram. E nessa leva, quando eles voltaram para Jerusalém e começaram a trabalhar a questão da reconstrução do templo, já tinha uma coisa lá que já estava, digamos assim, e sendo trabalhado. Era a reconstrução dos muros da cidade. Né? Então a gente percebe aí que tá próximo ali, ó. Tá próximo quem? Tá próximo a reconstrução do templo, tá próximo a reconstrução da cidade. Né? Que os muros é como se fosse reconstruir a cidade. As casas é depois. Só que na época de Ageu, na época de Zacarias, o povo estava meio que desanimado no que diz respeito ao templo. Porque eles haviam endeusado o templo, né? Eles endeusavam o templo. Para eles o templo é lugar de segurança, lugar de refúgio, lugar de proteção. Estando no templo, Deus me guarda e nada de mal me acontece. Só que o templo está destruído. Então ele está assim, rapaz, se o meu maior símbolo de segurança está destruído, o que será de mim? Né? A confiança deles estava nas paredes, no templo. E não era no templo, né? A gente sabe que não é no templo. Claro que quando a gente vem para a igreja, Deus guarda, mas nós não estamos isentos de passar por situações difíceis, entendeu? Não confunda o templo com proteção divina, certo? Proteção de Deus é outra coisa, não tem nada a ver com o templo. E aí eles estavam assim, meio desmotivados. E nessa desmotivação, Deus levanta Ageu para animá-los. E Zacarias está junto. Só que Ageu era aquele profeta direto. A gente percebe pelo próprio livro, né? Por exemplo, quantos capítulos tem o livro de Ageu? 2. Ou seja, era curto e grosso. É assim. Bora, meu povo, levanta. Já Zacarias estava no mesmo ministério para incentivar o povo, só que Zacarias ele era mais tipo eu. Rodear. Poético, né? Ficar dando voltas, falando assim por longe, até chegar no objetivo. E aí, quantos capítulos tem a Zacarias? 14, olha a diferença. É diferente, não? Um era direto, veio bufo. Deus mandou falar isso, tá aqui, pá, divide aí. Ó, 2 capítulos aí, tá bom, fechou. Aí o outro tem 14. Mas tem muita coisa, né? Só que é assim, né? Uma alegoria, né? Então, estão os dois ali. E também a gente vai ver que apesar deles dois terem o mesmo objetivo, que era reconstruir o templo, todavia, um Deus usava para uma situação e outro Deus usava para outra situação. Os dois contemporâneos, mas sendo usados de maneira distinta. E aqui vamos para a parte que tem as suas diferenças. Ageu era pragmático, usando palavras diretas e incisivas, como se fosse um anglo-saxão. Ele traz aqui a questão lá dos anglo-saxões. E Zacarias era idealista e visionário, dado à eloquência, servindo-se de uma linguagem imaginativa e poética, igual ao latino-americano. Nós, olha, igual a nós. Essa parte eu não me senti ofendido, né? Não, mas aqui eu me identifico nisso aqui. Eu sou esse latino-americano puro. Eu sou assim. Mas eu vejo que há necessidade de ser direto, né? Tem necessidade. Então, aí nós estamos na página 127, tá? E aí, Deus se serviu das duas personalidades distintas. Olha como Deus é dinâmico, né? É muito lindo, né? Não? Deus é maravilhoso, porque, ó,
apesar de um ser direto e o outro não, mas Deus não descartou. Deus usou os dois. Interessante, né? Por isso que a gente vê na obra do Senhor essa pluralidade de comportamento, de temperamento, e mesmo assim Deus usa qualquer um. Deus usa o objetivo, exatamente, né? Porque Deus usa, até porque tem pessoas que elas só vão abraçar a causa ou compreender a mensagem se for passada de forma branda, de forma suave e objetiva. Já tem outros que só gere a mensagem se for na grosseria, um negócio mais quente. E aí Deus, ele usa os dois. Por exemplo, tem pastores ou pregadores ou professores que são mais mansos, mais brandos. Já tem outros que é mais aceleradinho, né? É mais assim, intrépido nas suas palavras. E isso a gente percebe que não é que um seja bom e o outro ruim. Não é que um seja usado por Deus e o outro não. Não é isso. É a personalidade de cada um, a metodologia de cada um, a didática de cada um, a forma que cada um usa. Porém, Deus usa a todos. Deus usa o que fala devagar e usa o que fala rápido. Deus usa o que fala manso, baixinho, e Deus usa o que fala gritando, né? De maneira mais dura. Então Deus usa. E aqui diz que Deus se serviu das duas personalidades distintas, mostrando assim a multiformidade ministerial ao serviço do seu povo. O apóstolo Paulo comenta a mesma situação na igreja, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Ele vai dizer o quê? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ou seja, ele traz aqui a ideia dos membros do corpo, né? Ele faz a comparação do corpo, faz a comparação do edifício. Então ele traz essa comparação. O corpo tem vários membros, mas pelo fato da pessoa, digamos, um exemplo, se a pessoa for destra, ela usa com perfeição a mão e o braço direito. Isso significa dizer que ela não precisa do braço esquerdo? Significa dizer que ela pode arrancar, dispensar, jogar fora a mão esquerda? Não, ela vai usar também, vai ser o apoio, né? Vai ser o apoio, de maneira perita, ela faz com a mão direita, e a esquerda vai dar aquela ajuda. Sem a esquerda, a direita não faz com perfeição, entende? Por exemplo, vai escrever, você vai escrever a direita que escreve com perfeição, mas se a mão esquerda não segurar o papel, a direita não vai fazer com perfeição, porque o papel vai ficar se mexendo. Aí a direita, por mais perfeita que seja, vai sair assim, ó. Entende? Precisa da esquerda, para que a outra faça, ó, perfeito. Então, da mesma forma, é na igreja, somos nós, é em casa, é em todo lugar, é no casamento, é onde for. É assim. Sempre tem um que é aqui e o outro é aqui. Para quê? Para que haja equilíbrio, certo? E um só é bom porque o outro estava lá. Ele não é bom sozinho, né? Ninguém é bom sozinho, porque o outro estava lá, dando apoio, tá certo? Aí, dos 12 profetas menores, Zacarias se destaca pelo estilo apocalíptico e pelas profecias pormenorizadas a respeito do Messias. Usa um vocabulário riquíssimo e diversos dos seus termos apocalípticos foram apropriados pelo apóstolo João no Apocalipse do Novo Testamento. Por exemplo, os 4 cavalos. Zacarias também fala dos cavalos. O candelabro de ouro. Zacarias também fala do candelabro de ouro. Os 7 olhos do Espírito de Deus. Zacarias também fala dos 7 olhos. Os anjos intérpretes. Zacarias também fala. O simbolismo e mensagem de Zacarias prenunciam o recado do Apocalipse de João, a saber que o triunfo do Senhor na terra é absolutamente certo. Ou seja, a gente vê aqui
um mini apocalipse no Antigo Testamento e vê um apocalipse no Novo Testamento. Olha o equilíbrio aí e a validade do Antigo e do Novo. Percebam que não há como separá-los. Tem pessoas que acham que por estarmos na era da graça, devemos valorizar só o Novo Testamento e o Antigo ficou para os hebreus, ficou para o povo de Israel. Não, não é assim. A Bíblia toda, na sua totalidade, ela é divinamente inspirada e proveitosa e plenamente aplicável para os nossos dias. Na totalidade, porque uma é a promessa, é a indicação, é o simbolismo, é mostrando como é, e na outra é a concretização da antiga. E nós temos o dever de ver no antigo como fizeram, ver no novo como é, e nós temos agora a obrigatoriedade de fazer com excelência. O antigo fez como que no escuro, com os olhos vendados, sem saber como era ao certo. Era só por profecias. O novo, eles viram, e nós temos os dois escritos. Então, nós não temos para onde correr. O antigo tinha até a desculpa de dizer, eu não sei quem é, porque é só uma promessa. No novo, eles poderiam ter a desculpa de dizer assim, eu fui ensinado diferente. O Messias chegou, mas eu fui ensinado diferente. Já nós não, nós já temos os dois já. Então, nós não temos desculpa. Nós somos a geração em que Deus pode sim exigir, na sua plenitude, do cumprimento da sua palavra na nossa vida. Porque nós temos a plenitude dela, o antigo e o novo. E ainda tem o Espírito Santo para dar junto. Então, assim, tem desculpa não? Tem não. Sem saída, né? Sem saída. Tá? Algum comentário? Não. Então vamos seguir. Aí diz assim, nenhum dos 12, quem são esses 12 que ele está falando aqui? Os profetas menores, né? E quando a gente está falando aqui de Paulo, aí vem para cá nenhum dos 12, pensa que é os apóstolos, né? Não vem assim? Por isso que eu perguntei, porque vem assim, né? Mas os 12 aqui são os profetas, tá? Nenhum dos 12 profetas oferece tantas profecias detalhadas sobre o futuro do Messias como Zacarias. Prometeu um Messias que seria bom pastor, traído por 30 moedas de prata. Foi bem preciso, não foi ele? Zacarias. E pouco se fala assim, né, de Zacarias. Mas aqui para nós, irmãos, Zacarias foi o livro, Zacarias e Malaquias, esses dois, que nós vamos estudar hoje, né? Esses dois foram os livros responsáveis por fazerem os fariseus tropeçarem. Porque eles observavam a lei na risca, mas eles esqueceram desses dois. Esqueceram. Eles observavam, ficavam procurando. Percebe que quando os fariseus se dirigiam até Jesus, eles queriam pegar Jesus na contradição, né? Ou ele negar alguma coisa, sempre queria pegar, mas eles esqueceram desses dois. Esses dois entrou tipo no descrédito para eles. Foi onde Deus usou para vendar os olhos deles, para eles não enxergarem. Essa é a verdade. Por que eu digo assim? Porque Jesus mesmo falou que Deus havia ocultado essas coisas aos sábios desentendidos. Deus ocultou. Deus não revelou para eles. Ou seja, Deus permitiu que eles observassem toda a lei. Mas nesses dois aqui, Deus botou uma venda assim, ó. Vocês não vão enxergar isso aqui não. Vocês vão ler, mas não vão entender nada. Eles liam, mas não entendiam nada. Passaram por cima. Porque se Deus permite eles enxergarem isso aqui, eles não teriam crucificado Jesus. Teria não. Aí a palavra de Deus não teria se cumprido. Entende? E Satanás, ele lutou muito para fazer com que eles enxergassem isso, mas eles não enxergaram. Não deu para enxergar isso aqui. Eles viram tudo, passando diante dos olhos deles, mas não enxergaram isso aqui. Só esses dois livros aí, Zacarias e Malaquias, esses dois. Foi o divisor de águas. É aqui onde Deus abriu a brecha.
para nós entrarmos. Nós entramos no plano divino de salvação por esses dois aqui, ó. Foi o mecanismo que Deus usou, assim. A brecha da lei foi aqui, Zacarias e Malaquias. Então a gente não pode jamais abandonar isso, né? Não vamos ignorar isso aqui, não vamos virar as costas. Tem muitos por aí, irmãos, principalmente na internet, tem muitos. O pessoal manda vídeo para mim, manda as coisas para mim, mostrando, o que você acha disso aqui, o que você acha disso aqui, isso ali. O pessoal fica mandando, sabe? E aí eu vejo, aí tem uma senhora na internet que ela tem muito seguidor, viu? Ela é um bocado. Uma senhora que ela agora está tipo pastoreando em casa. Ela é daquelas que pastoreia os desigrejados. E aí tem os desigrejados, né? Pessoal que não vai mais para a igreja, só em casa, só assistindo. Aí ela pastoreia esses aí. Aí ela detona, viu? Ela detona as igrejas, detona os pastores, fala mal de todo mundo e fala mal também do dízimo. Ela tropeça aqui no Malaquias, aqui nesses dois, né? Zacarias e Malaquias, ela tropeça no Malaquias. Ela diz que é só do Antigo Testamento. E quem está seguindo isso aqui, já a gente chega lá, né? Que é só quando chegar em Malaquias, né? Já estou antecipando, dando spoiler aí. Já. Mas enfim, é só para dizer que esses dois que é o divisor de águas que Deus usou para abrir a brecha na lei, colocar a nós. Nós entramos por aqui e o diabo até hoje ele não entende. Ficou vedado mesmo. Deus vedou assim, tapou que ninguém entende. É onde o diabo tropeça, é onde as pessoas que se desviam tropeçam, é onde as pessoas que começam a se entristecer na igreja tropeçam. É aí, pode prestar atenção, que é aqui. Aqui que é o X, tá? Aqui que é o ponto, é aqui. Então vamos lá. Cadê? Prometeu, Messias, 30 moedas de prata, rejeitado por Israel. Tornar-se-ia fonte para a purificação do pecado e seria morto pela permissão do Pai, a fim de receber um reino eterno. Olha só, Zacarias também profetizou sobre isso. Ele falou que o Messias tornar-se-ia uma fonte para a purificação do pecado. Porém, ele seria morto pela permissão do Pai, a fim de receber um reino eterno. Né? Não é lindo isso? Aqui que está, isso que eu estou falando, é aqui que está o X, é aqui. Ele profetizou isso aqui. Vocês conseguiram identificar, não? Eu li, vocês ficaram assim, acharam aí? Está lá embaixo, ó, já no finalzinho aqui, ó. Aqui no finalzinho, aí tem esse espaço aqui, né? Aí tem o nome eterno. Eterno, é esse parágrafo aqui, ó. Nesse parágrafo. Certo? Dos 12, somente Ageu e Zacarias observam a exatidão cronológica de historiadores modernos, mencionando não somente o reinado em que profetizaram, mas também o ano do reinado, o mês e até o dia do seu ministério. Foram precisos, não é não? Precisos. Lembra que a gente falou de Ageu? Que era o profeta que o livro que você poderia, ele é o único. Ageu é o único que você pode bater martelo assim, ó, na sua plenitude. E Zacarias também, só que Zacarias é parcialmente, não é na plenitude. Por que não? Porque os últimos 6 capítulos de Zacarias não tem data precisa. O começo tem, do primeiro até o 8º. A gente botou aqui, né? Divisão. Do primeiro até o 8º tem. Esse período aqui é onde você pode bater martelo junto com Ageu. Tem ano, mês e dia. Agora, os 6 últimos não tem. Aí por isso que Ageu é o único que na sua plenitude pode bater martelo e amarrar até ali. Certo? Já Zacarias também, só que parcialmente. Os últimos 6 capítulos não tem data precisa. Né? Aí fica assim incerto.
Mas não deixa de ser da mesma época lá, né? Ano, mês e dia. Ou dia, mês e ano, né, para nós. É muito bom, né? Assim, você ter livro na Bíblia do Antigo Testamento, principalmente, né? Que você pode marcar a data. Dizer assim, ó, tá aqui. Existiu realmente. E... desta maneira, podemos verificar que Zacarias começou seu ministério em 520 antes de Cristo, entre o tempo da segunda e terceira profecias de Ageu, o seu colega, né? Ele é legal, o seu colega. O ministério dos dois é confirmado em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Parece bem provável que Zacarias e o seu avô, Ido, fossem os sacerdotes exilados que voltaram, mencionados em Neemias 12, 16. Olha, ele traz aqui a referência. Neemias 12, 16. Né? Ele e o avô dele. Zacarias e Ido, né? O avô dele. Que quem era da tribo de Levi, direto, era o Ido. Aí Ido gerou o pai de Zacarias, né? Que é Baraquias. Obrigado. Baraquias. E aí de Baraquias veio Zacarias. Então assim, segue a linhagem. Não segue? O avô Ido, da tribo de Levi, aí vem Baraquias e vem Zacarias. Então ele era direto, da linha direta da tribo de Levi. Muito legal. Isso é onde você encontra assim, nas entrelinhas. Aí pesquisa aqui, pesquisa ali, tudo dentro da Bíblia. Entendeu? Tudo dentro da Bíblia. Você vai pra cá e pra lá, Neemias 12, 16, né? Tem aí? Tá aberto aí? Ah, tá em Esdras, né? Vê aí Neemias 12, 16, por favor. Saúde. É legal, né? Eu acho muito lindo isso aí na Bíblia, sabia? Porque isso traz coerência, sincronização e validade no texto. Né? O texto se torna válido porque não foi somente ele que falou, outro falou dele. Entendeu? Achou? É outra família, exato. Curtinho. É porque no capítulo, no versículo 1, 2 e 3 é que vai trazer o contexto. Entendeu? Ele traz o contexto explicando, para chegar lá no 16 e dizer quem é. Entendeu? Aí pra gente ser mais direto, aí tá aprendendo com a Ageu. Então vamos aqui. Existe a divisão, né? Até botei aqui. Existe a divisão do livro. O livro de Zacarias divide-se teologicamente, de maneira sistemática. Tem alguns teólogos que não gostam da sistematização da Bíblia. Eles acham que você acaba aqui limitando, restringindo o leitor. Porque quando você sistematiza, o leitor já vai viciado. Né? Viciado que a gente fala já é um termo jurídico, né? Viciado não é o que usa alguma coisa. O viciado é que você já vai influenciado. Já vai influenciado por alguma coisa. E aí, os que não concordam com a sistematização da Bíblia, eles se pautam nesse pensamento de que quando a pessoa vai por uma leitura sistemática, ela para de pensar e ela vai pelo que leu. Aí ela lê lá, é assim, aí já vai a partir dali, a partir do que está escrito. Então ela já vai viciada, né? Já vai assim, influenciada. É os críticos, tá? Outros dizem, não, quem fez isso aqui foi usado por Deus, então eu vou seguir. Né? Quem sou eu? O que é a minha opinião em cima disso aqui? Então é melhor ele. Aí segue sistematização. Então eu estou falando aqui para os irmãos já ficarem a par disso, né? Que existe. Você pode pegar alguém aí que é contra a sistematização e vai falar o pensamento dele, vai bater em cima, vai
passear, né? E vai discordar do que está lá. Por isso que muitos, não sei se vocês já ouviram, mas tem muitos que falam, tanto professores quanto teólogos, no modo geral, pregadores, que dizem assim, cuidado com o rodapé de Bíblia, cuidado com os rodapés de Bíblia. Né? Já ouviu falar, né? Tem. Com os rodapés de Bíblia. Rodapé de Bíblia, né? Por quê? Porque o rodapé de Bíblia é o comentário do autor. O autor de quem? Daquela editora, aquela Bíblia. Né? É o comentário dele. Aí aquele comentário é o pensamento dele ali dentro. Ali é a sistematização. Aí muita gente fala, né? Cuidado com aquilo ali, que aquilo ali pode não estar tão certo, né? Então, de fato, é um ponto preponderante, né? Que cabe realmente atenção. Porém, não vamos também sair desacreditando de tudo, porque aqui já foi feito um estudo. Por exemplo, uma Bíblia que ela é antiga sim, há mais de 15 anos que foi lançada. Mas deixa eu ver aqui, essa daqui, a edição dela de quando é. A pobre está precisando da reforma. Mas ela até hoje, apesar de tantas outras já terem sido lançadas, de 95, 1995 ela. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. 20? Tá? Mais. 95, 29? Isso, ano que vem vai fazer 30 anos, né? Verdade. 29 anos, ó. Quantas Bíblias já foram lançadas depois dela? Muitas, mas até hoje ela é mencionada na revista da Escola Bíblica. A revista que é feita trimestralmente. Ela é mencionada. Pode olhar nos comentários na revista do professor, você vai ver lá. Com frequência. Vez por outra você acha outra Bíblia, mas geralmente é dela. Eu não sei se vende. Não sei. Eu ganhei em 2009, eu acho que eu ganhei essa aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá não. Tá não, não botaram não. Eu tava em casa, aí tá aqui na frente, ó, bem na frente. Outubro de 2008. Aqui, bem na frente. Outubro de 2008 eu ganhei. Eu estava em casa, a irmã tinha ido para um congresso de missão. Olha. Aí ela... Vê se vai dar para ver. Aí ela passou lá em casa. Quase 1h da manhã. Aí eu comprei essa Bíblia lá no congresso. Mas assim que eu paguei, Deus falou, não é tua. Desse jeito ela disse. Aí ela foi, comprou outra e levou. Bateu lá em casa e me deu. Eu tenho muito testemunho, assim, eu tenho um bocado de Bíblia e tudo ganhado. Comprada mesmo, só comprei um agora, recentemente foi a Septuaginta. Essa eu comprei, a Septuaginta. As outras que eu tenho umas... Acho que eu tenho... Foi, aqui veio. Todinha, toda. Eita, Jesus. Até a Bianca riu, ela começou a rir. Não é? Tô fazendo o curso, eu comecei o curso. Pois é, então assim, pra gente analisar, tipo, aqui é da tribo de Levi. Aí a gente precisa ver um texto, ver outro, a gente vai encontrar essa resposta onde? Lá em Neemias. Entendeu? A gente está estudando Zacarias, mas a gente vai descobrir algo dele em Neemias, bem como vai descobrir, complementando lá em Crônicas, que acredita-se que Crônicas foi um dos últimos livros escritos do Antigo Testamento, do cânon sagrado, né? Do cânon. Foi Crônicas. O último escrito foi Crônicas. Olha, perceba como é aquilo que a gente estava falando, irmã, que eu falei que quando eu me aposentar, vou fazer a minha, ser assim, na ordem cronológica, conforme foi escrito, entendeu?
E aí Crônicas, se for o último do cânon, por que ele está lá pelo meio, né? Do Antigo? Era para estar no lugar de Malaquias, né? Não era? Na hora do tempo, e não tá. Tá lá? Vê que a gente está estudando uma coisa que Neemias falou, tá outro lá na frente, ou lá atrás, entendeu? É isso aí, mas é quando eu tinha aposentado. Tá longe ainda. Aí, aqui, parece bem provável, que Zacarias e o seu avô Ido fossem os sacerdotes exilados que voltaram mencionados lá em Neemias. E a divisão, aqui eu falei, né? A primeira divisão é relativa à reconstrução do templo. Está aqui a primeira divisão, reconstrução do templo, a divisão do livro. E a segunda, que eu não botei aqui, mas é do capítulo 9 ao 14, ele fala sobre a esperança da vinda do Messias. Lembrando que esse período aqui, essa profecia, que ela tem o sentido da esperança da vinda do Messias, a data dela é incerta, tá? A data dela é incerta. Por que incerta? Porque acreditam-se que ele tenha escrito isso aqui já na velhice, no final da vida. Aí é incerto, tá? A autoria. Vamos aqui no tópico da autoria. Zacarias foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. Primeiro retorno, tá vendo? O primeiro retorno, né? Foi aquela leva lá dos 50 mil. Primeiro retorno, Zorobabel. Com Zorobabel. É possível que seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus 23, 35. Como morto no templo. Aquela referência, entretanto, também pode ser, segundo Crônicas 24, 21. Baraquias seria um erro de cópia do escriba em Mateus 23, 35. 25 que ele fala aqui, né? No de vocês está 25, né? Só corrige aí e bota 35, por gentileza. O versículo é o 35, tá? Por isso que é importante conferir. Porque esse erro de digitação, ele está numa Bíblia de estudo. 35. Confere o texto sagrado, só para... Vamos fazer o ofício de teólogos, né? O ofício de teólogos consultar. Né? Confira o que ele diz e confira o 35, para ver qual dos dois está mais voltado ao contexto. Vocês precisam ser assim, tá? Consultar. Bereano, os bereanos. Viu? Veja aí, bate ou não bate o 23, o 25? Né? Eu estou passando isso para vocês porque eu já passei, né? Já fiz, eu saio conferindo tudo. Eu não vou só porque está aqui. É igual da revista da Escola Bíblica, em todo canto. Você, como teólogo, você precisa ser assim. É exigência, isso é dever seu fazer isso aí, tá? Na hora que vê a referência, dá uma conferida. Confere que às vezes, né, acontece. E esse erro aí, não é que da revista do nosso material, não, viu? Esse erro aí é do rodapé de Bíblia. E eu tenho a Bíblia. Por isso que eu sei. Eu olhando as minhas Bíblias, aí eu achei. Aí o VAR é a mesma referência que ele menciona aqui. E uma Bíblia antiga, viu? Lá da década de 90. Errou. Aí a pessoa que foi fazer aqui puxou de lá, botou pra cá, veio o erro junto. Aí chega na mão de vocês, vocês vão ler, vai seguindo. Aí chegou na minha, opa, peraí. Não, tá errado. Aí fui atrás e qual é o certo? Aí achei o certo. O certo é o 35. Confere isso, é o 35. Né?
Sejam assim também, tá? Para depois vocês saírem na rua e dizer assim, eu sou aluna do irmão Reis. Aí pois, peraí. Ou deixa eu lhe perguntar isso aqui. Não lhe cobrar mais. Quando disser que você é da mesma escola do pastor Aurélio, aí vão exigir mais de vocês. E é o mesmo jeito que está no rodapé da Bíblia. Mesmo jeitinho, só fez Ctrl+C, Ctrl+V, jogou para cá e... Entendeu? Corrigir aí. Outra coisa que é assim, que agora aqui já é teológico mesmo. Isso aqui é teológico mesmo. Vamos raciocinar um pouquinho. Isso aqui vocês vão ver, isso que eu vou falar agora, vocês vão ver lá na cadeira. Na verdade, eu até me confundo. Eu me confundo demais. Eu não sei se vocês vão ver hermenêutica. Vão ver hermenêutica? Não tem hermenêutica aí na grade? Tem hermenêutica? Qual é o número dela? 18? Aí, tá chegando, né? Tá perto. Lá na hermenêutica, vocês vão ver isso que eu vou fazer agora com vocês. Lá na hermenêutica. Vamos pensar aqui um pouquinho. Ele diz assim, aqui na autoria, no tópico 11.3, autoria, ele é dividido em 3 subtópicos. O 1, que ele fala, Zacarias foi sacerdote. O 2, é possível que seja o Zacarias. O 3, Zacarias é o único profeta menor. Vira aqui? 1, 2, 3, identificou? 1, 2, 3, identificou? Pronto. No 2, ele diz assim, é possível que... O que ele está dizendo? Que é isso? Ele está dando uma possibilidade. Não está afirmando. Entendeu aí? É uma possibilidade. Então você não pode pegar e sair dizendo que é. Você precisa ser honesto. Precisa dizer, é possível que... Lembra daquilo que a gente usa, a palavra mágica aqui, qual é? Aproximadamente. Aqui é da mesma família. É possível que... Então, o teólogo precisa ter essa expertise. Lá em hermenêutica vocês vão pegar um pouco mais. Mas aqui ainda, é possível que... Aí você já vai no campo da possibilidade. Então é possibilidade. Aí você já dá um pezinho atrás, fica assim, naquele discreto, né? Quando eu leio, porque para mim vai muito automático, sabe? Eu vou lendo, aí quando eu vejo assim, eu já vou no discreto, olho, tá bom, tá certo. Aí eu sigo. Uso. Exato, né? Não puxe como sendo verdade. É uma possibilidade. Possibilidade é que o autor está dizendo que acredita, talvez, quem sabe, entendeu? Mas você que está lendo, você não pode ir com os 2 pés e dizer, eu vi, está escrito, é isso aqui. Cuidado, porque você pode passar vergonha. Então não vá também, você usa o mesmo termo. É possível, acredita-se, dizem. Entendeu como é? Você usa esse termo e segue. Aí pronto, aí não fica feio para você. Se alguém vier lhe acochar, assim, não, eu disse que provavelmente, talvez, acredita-se, entendeu? É a válvula de escape, né? Dá para entender? Tá certo? Para não se comprometer. Aí ele diz assim, é possível que o Zacarias, a quem Jesus se referiu em Mateus 23:35, Jesus estava se referindo com Zacarias, sim ou não? Lá em Mateus 23:35. Ele falou Zacarias? Pronto. É possível que esse Zacarias de Mateus, lá que Jesus falou, como morto no templo, seja ele, né? Que foi morto no templo. Aí ele diz, aquela referência, entretanto, também pode ser, olha só, outra suposição. Também pode ser, ele está afirmando aqui ou não? Não. Ele está dando certeza? Não. Ele está dizendo, está dando a incerteza, está dizendo, também pode ser. Ele diz, também pode ser, segundo Crônicas 24:21. Aí ele abriu parênteses, abriu aspas e disse,
Baraquias, fecha aspas. Aí fala, seria um erro de cópia do escriba em Mateus 23, que era o 35, né? Ele bota o 25, que era o 35. Sendo Crônicas, o último livro do cânon hebraico. Aí, ele fala, ó, o último livro do cânon hebraico. Hã? É o pai do Zacarias. Aí, confere lá, vamos fazer não é hermenêutica, eu estou dando um passo mais longo, mas só para a gente, por curiosidade, confere 2 Crônicas 24. Tu vai no 20 e no 21, vai nos dois. Versículo 20 e o versículo 21. Ele se colocou Deus no porque vocês não confidaram, vai confiar no Senhor. Ele está fazendo mais a Deus do que ele. O homem morrer acreditar para Ó, eita glória, que bênção, muito obrigado. Deus abençoe e aumente seu galardão. Vou botar aqui embaixo, muito obrigado, viu? Glória a Deus. Olha só, temos aqui Zacarias, filho de Baraquias, e temos outro Zacarias, filho de quem agora? Aqui, dá ou não dá para a gente perceber se é o mesmo ou não? Eu digo assim, dá para perceber? Fazendo isso que eu fiz agora? 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e o 21. Ele vai falar de qual Zacarias? Zacarias, filho de Joiada. Né? Esse aqui, ele foi morto no templo. Lá no templo, foi morto. Por ordem dos governantes. Já esse aqui, não. Entendeu? Por isso que é preciso fazer isso. É necessário. Vocês, como teólogos, já em curso, precisam ter isso. Hermenêutica bíblica. Mas isso aqui é lá na frente, hermenêutica. Mas só para nível de curiosidade, façam isso. Começa a fazer. Tá? Começa a buscar. Espera aí, quem é esse aqui? Opa, espera aí, calma aí. Já li outros Zacarias aqui. Deixa eu ver onde é. Você vai atrás. Aí. Certo? Aí você vai perceber, ó. Vamos aqui de novo no subtópico 2, que ele fala: é possível que seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus 23, 35, como morto no templo. Ele está afirmando? Tá não. Ele está dizendo que é possível. E aí chega aqui no nosso colo, aí nós vamos fazer o quê? Deixa eu investigar para ver. Para me tirar essa possibilidade ou não, né? Aí a gente vai e resolve. E viu que não é possível. Não é possível que seja ele. Por quê? Porque o Zacarias, lá de que Jesus falou, era esse aqui. E não esse aqui. Jesus não falou de um que foi morto no templo? E quem que foi morto no templo? O filho de Baraquias ou o filho de Joiada? De Joiada. Então a gente descobriu de quem Jesus estava se referindo. Amém ou não amém? Hein? Pronto. Então isso é preciso, tá? Fazer. Então vamos seguir. Aí no 3, ele vai dizer: Zacarias é o único profeta menor identificado como sacerdote. Aqui ele já não está dizendo que é possível, né? Percebam? Ele está falando agora que é possível, que talvez. Ele está o quê? Apenas afirmando. Zacarias é o único profeta menor identificado como sacerdote. Aí sim, aí você já fica, então ele é, né? É.
Certo? 2 profetas maiores foram também sacerdotes. Quem foi? Exatamente. Jeremias e Ezequiel. Então a gente vê aí os profetas. Dos profetas, pode assim dizer que dentre os profetas maiores e profetas menores, só tivemos 3 que foram também sacerdotes. Profeta e sacerdote. Quem foram? Os 3. Vai. Pronto, olha aí. Né? De todos os profetas, somente 3 foram profeta e sacerdote. Dá até pergunta de gincana, né? Mas aí, ó, detalhe, viu? Tem vou dizer assim, tem uma exceção, né? Aliás, tem um adendo aí. Você precisa elaborar bem a pergunta. A pergunta tem que ser dos profetas maiores e menores. Porque se você for botar todos os profetas, aí é outra história. Porque vai ter que entrar Samuel, entendeu? Vai ter que entrar aquele profeta Ido, se eu não me engano. Acho que é Ido. Que também era sacerdote. Tem outros profetas que também foram sacerdotes, então tem que ter cuidado, tem que ser a pergunta entre os profetas maiores e menores. Aí você pode usar números. Por exemplo, quantos profetas menores nós temos? 12. Quantos profetas maiores nós temos? Conta aí. Aí soma tudo, dá quanto? Dá? 16. Então, de 16 profetas, entre maiores e menores, quantos foram sacerdotes? Hã? Isso, profeta e sacerdote. Hã? Deu 17, foi? Vamos contar. Hã? Foi. Acho que é porque contou com os 2 livros de Jeremias. Né? Tem que lembrar desse detalhe, né? Jeremias é um só, mas tem 2 livros. Tem o livro de profeta e o de lamentações. Né? Talvez foi por isso. Tá? Vamos seguir. O título do livro é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque o Senhor Jeová lembra. E porventura ele esquece de alguma coisa? Né? É um paradoxo, não é não? O Senhor Jeová lembra. O que isso quer dizer, né? Na terminologia hebraica, ele vai dar a conotação de que o Senhor Jeová se importa. Entendeu? Ele se importa. Ele se voltou-se para a situação, ele olhou para ela, entendeu? É nessa conotação, mas traduzindo para o nosso idioma, que não tem assim a palavra precisa, aí usa essa, né? O Senhor Jeová lembra, tá? Mas é nesse sentido, você assimila com voltou-se, ele olhou, ele atentou, né, para cá, para a situação. Zacarias. A data do Zacarias é quando? (520) a 480. Dá quantos anos aí? (40) Então pronto. Percebe que mais um requisito ele preenche para estar no rol dos profetas maiores? 40 anos de ministério, né? Um livro com 14 capítulos, né?
Ou não? Eu estou viajando assim. Né? Ele é menor. Mas por que ele foi tido como menor, né? Se ele preenche os requisitos do maior. Mas enfim, culpa da Septuaginta. Né? Mas vamos aqui. Aí, ó. Se a gente for analisar, o profeta Zacarias, ele é o livro do Antigo Testamento aproximado de Isaías, que pode ser, aliás, Isaías não, com Daniel, tá? Não é Isaías não. Aproximado ali com Daniel, que podemos falar que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Daniel não é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Só que, teologicamente falando, Daniel é conhecido mundialmente como Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel. Ninguém fala de Zacarias. Mas Zacarias também tem esse mérito. E como tem, viu? Por quê? Porque fala... Exato. E fala das visões nas mesmas quantidades. Né? É muito interessante. E ninguém fala, eu não sei porquê. Nunca entendi assim não. Por que não fala? Ninguém fala. Talvez essa nova geração vá escrever livros aí, né? Um dia e aí bote lá. Quero deixar aqui a minha crítica. Né? A crítica construtiva, tá? Não é crítica destrutiva, não. É construtiva. É quando você faz uma observação do curso da história, que ninguém parece que observou, ninguém falou nada, e você viu e bota lá. Né? Você pode fazer uma monografia, entendeu? Você pode... São documentos válidos. Até hoje a minha monografia ela é consultada. Teve um jornal de editora, que me pediu autorização para usar a minha monografia, que eu fiz do bacharel de teologia, bacharel de direito. Quando eu terminei a faculdade de direito, aí eu fiz a minha monografia. Aí na monografia foi publicada, e depois que foi publicada, uma editora entrou em contato comigo pedindo autorização para poder usar um texto lá que eu usei, que eu menciono lá, usar para ela. Aí eu deixei, mas nunca veio nada para mim. Nunca veio, nunca. Até hoje eles mandam um e-mailzinho, autoriza a gente usar esse outro recorte, não sei o que, autoriza, pode usar. E fica vendo. Aí você bota no Google, botar meu nome no Google, você achar lá minhas coisas lá. Eu nunca vi, eu até vou olhar. Eu vou olhar, é verdade, tem que estar meu nome lá, né? Eu nunca fui atrás, olha, verdade. Se bem que eu não patenteei, né? Não registrei. Tá publicado. Tá publicado. Mas enfim, quero só dizer para vocês que vocês também poderão fazer isso. Né? Lá na frente, fazendo monografia, aí vocês publicarem, aí vai estar lá esse pensamento, é uma possibilidade, vocês botam lá, né? E Zacarias, em pé de igualdade com Daniel, poderia assim também ser chamado ou considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, que ninguém fala, ninguém fala. E eu deixo aí, pode falar, não precisa nem dizer que fui eu não, pode usar, né? Pode usar. Tá? Nas visões, eu acho que não vai dar para a gente entrar aqui nas visões, mas as visões dele são visões do antigo, do Apocalipse. Foram 8 visões que ele teve, tá? 8 visões. Dentre as visões, ele teve visões daquele ser de 8 olhos, 7 olhos, né? Que a gente entende, aplica para ser o Espírito Santo, que é como se fosse a parte sensitiva de Deus. Ele fala desse animal, desse ser, né? Ele fala também a respeito de Satanás sendo desmascarado. E ele diz assim, que como no Apocalipse de João,
Na visão de Zacarias, Satanás é desmascarado como um implacável inimigo do homem. E aí ele coloca como de Deus também. Eu estou aqui na página 131, no 2.3, a quarta visão. Ele fala também na quinta visão, como no Apocalipse de João, as visões de Zacarias são interpretadas por anjos. Ou seja, lá no Apocalipse, quem que estava dando a interpretação para João? Quem mostrava e dizia o que era? Não era anjo? Um ancião ou anjo? Era assim? Não era? E Zacarias foi muito parecido. Um anjo também chegou para ele e foi falando: ó, essa visão é assim, essa visão é assim. Aí, da mesma forma, então ele, aqui na quinta visão, ele contempla um candelabro de ouro. Aqui é porque eu marco, sabe? Eu vou marcar, como eu sei que não vai dar tempo de falar de tudo, aí eu marco só uns pontos interessantes. Por isso que eu vou pulando assim, ó. Aqui, esse aqui eu marquei, porque nessa parte, ele fala do candelabro de ouro. Candelabro de ouro com 7 lâmpadas, né? Vocês sabem o que é candelabro? O candelabro, né? Sabe? O castiçal, também é chamado de castiçal. Castiçal, né? Lá no Apocalipse, pronto. Né? Pronto, exatamente, ó, vai fazendo essas comparações, que é isso mesmo. E aí, o castiçal, aqui é o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, percebam, são 7 lâmpadas, 7 pontinhas, 7 pontas, né? Aí, ele diz aqui, comparável àquele visto em Patmos por João, capítulo 1, verso 12 do Apocalipse. Desde o tabernáculo no deserto, olha só, é aqui que entra a minha observação. Deixa eu apagar aqui, eu posso apagar aqui já? Eu não vou aqui explicar o candelabro não, tá? Eu quero só trazer uma observação. Não vai dar tempo. O candelabro, eu não vou nem desenhar ele não, mas eu vou só fazer aqui só uma base. Uma basezinha. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ele tinha 7 pontas com desenho feio, mas dá para entender, né? Aí, no candelabro, 7 pontas. Ele era alimentado por um azeite. O azeite que vinha para cá era diferenciado. Isso aqui é outra coisa, senão eu vou viajar, eu me empolgo e vou longe, sabe? Aí eu quero só falar isso aqui. O azeite alimentava aqui para manter a lâmpada acesa. Isso aqui é para ser móvel, transportado para onde fosse o culto, no tabernáculo. E ele estava lá no templo e poderia ser movido de lá. Porém, mesmo sendo movido, transportado de um canto para o outro, o fogo não podia apagar. Tinha que ter cuidado para transportar ele. O fogo não apagar. E o azeite não acabar. E a limpeza ser constante. Porque não podia deixar cinzas, nem restos, nem sujeiras de azeite, nem o pavimento aqui, ó, o azeite fluir normal. Tinha que fazer a manutenção sem deixar a chama apagar. Entendeu? Aí, aqui, ele vai trazer a ideia de que desde o tabernáculo no deserto, ó, tabernáculo no deserto, qual é esse tempo aqui? Peregrinação. Povo de Israel no deserto. Ah, é longe aqui, não é não? É chão, não é não? Então, ó, desde lá, olha só. Desde o tabernáculo no deserto, o candelabro era símbolo da luz do testemunho do povo de Deus. Então, qual a simbologia?
Eu estou na quinta visão. A quinta visão. Página 132. Então, desde lá, era símbolo do testemunho do povo de Deus. Até hoje, é símbolo usado pelo novo Estado de Israel. Sem a restauração do templo, não haveria lugar para o candelabro, que, segundo a lei, deveria ser móvel, permanente, no lugar santo. Para restaurar-se a ordem bíblica do culto, o candelabro seria indispensável. As duas oliveiras vistas na visão como fornecedoras do azeite para o candelabro representam os dois paladins que lideram o povo. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Perceba que ele só fala isso. Lá em Apocalipse, em Apocalipse, vocês vão ver que a simbologia do candelabro vai ter outra, vai mudar. Enquanto que aqui, desde o deserto, a simbologia era o testemunho do povo, no Novo Testamento, a simbologia vai ser o Espírito Santo. Então, o que a gente pensa assim? Veja bem, se aqui representa o testemunho do povo lá no deserto, e hoje representa o Espírito Santo, o que a gente pode entender? É que o Espírito Santo, dentro da simbologia do candelabro, ele é uma chama acesa, que está dentro de nós, não pode apagar, tem manutenção, precisa estar em constante limpeza, purificação e manter acesa direto. E aí, é fácil ou não? Né? É mistério ou não é mistério? É a lenha do altar, é do sacrifício. Altar do sacrifício. Botar a lenha no altar. Tem que fazer a limpeza, tirar a cinza, preparar o altar. Do sacrifício ali. Mas é só isso aí que eu tinha me chamado a atenção. Queria trazer para vocês. Vamos aqui para Malaquias, bora? Que não vai dar para a gente ver tudo. Vamos para Malaquias, mas aí eu sugiro que os irmãos dediquem, né, o tempinho para dar uma revisada. Passar aqui, tá bom? Malaquias, né? Malaquias é... Não é? Malaquias, quando se fala em Malaquias, o que se lembra? Dízimo, né? Malaquias 3:10, parece que Malaquias não tem o capítulo 2, não tem o capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, só tem o 3. E quantos versículos? Só o 10. Né? Mas ainda não, viu? Isso aí é aresia. Você entendeu o que eu falo quando é aresia? É para não dizer que é heresia, né? Rosanilda que gosta, né? Malaquias, Malaquias, ele já é de um tempo posterior a do Zacarias. Peraí. Oi? Não entendi. Ah, sim. Que ele fala aqui, é? Vamos chegar lá. Olha só. Malaquias registra em seus dias a volta dos judeus da Babilônia. Tal fato histórico já era aceito desde os tempos dos avós. Os octogenários ainda se lembravam com emoção da dedicação do templo reconstruído, e os poucos centenários contavam a história inovidável da volta à cidade arruinada. Vamos aqui, ó. Naquela nossa contagemzinha lá,
Quando foi que se deu a volta do cativeiro? Foi cerca de 537, mais ou menos 8, né? Não era? Só lembra, irmão Marcos, naquela sua Bíblia também mencionava, não era? 530 e pouco, não? Acho que é... Faz aquelas contas lá, irmão Adriel, lembra? 615 foi a primeira leva. Começa daí, 615. Não, 600 e... Não, 85, não é não? A primeira leva. Isso. 5, né? Primeiro, 605. É muita coisa, né? 5 ou 6, né? Aí, menos os 70, né? Bota menos 70, porque aí a gente já chega lá, né? Mas não vai dar. Aqui tinha que ser 5. Menos 70 vai dar 535, né? 5 ou 7. 5 ou... 5 ou 6 ou 7? É porque é assim. É. Para endoidar a nossa cabeça, né? É porque é assim mesmo. É porque... O quê? Até essa data aí, começou em 2000, a chegar até não, foi aproximadamente 3.000. 3.100. É porque essa contagem já foi determinada depois que aconteceu. Porque na época não era assim. Entendeu? Na época contava para frente. O marco, a gente já falou, não foi? Outro dia assim, ó. A linha temporal. Deixa eu botar bem aqui, apagar aqui, ó. Assim, a linha temporal, né? Ó. Começa aqui. Eu vou botar um fim aqui, mas não sei quando é não, viu? Eu não sei quando é aquele final. Não, deixa eu fazer assim, para ficar melhor. Botar um fim bem aqui. Aí vem assim e começa de novo. Aí aqui, reticências, que eu não sei quando é, né, que termina. Mas, pela astrologia, o mundo existe já há mais de 400 e sei quantos milhões de anos. Então ficaria assim uma infinidade para cá, para a gente ir atrás, né? Aí Deus resolveu fazer um marco. Aí Deus fez um marco aqui, ó. Pá. Aí aqui começa a história da humanidade, né? Nesse marco aqui, a história da humanidade. Aí acredita-se que a partir daqui vem Adão, né? Adão. A partir daqui, Adão. Então daqui, vou botar aqui, eu vou considerar bem aqui o cativeiro. Cativeiro. Mais ou menos aqui, ó, cativeiro. Aí, cativeiro babilônico, tá? Babi. Então, esse marco para cá, na época contou daqui para lá. Só que como esses escritos foram organizados pela Septuaginta, aí a Septuaginta pegou aqui do período interbíblico. O interbíblico. Então, do interbíblico, ela voltou para cá e disse, ó, isso aqui aconteceu, estando aqui, ó, estando daqui, olhando daqui para cá, isso aqui aconteceu aproximadamente 3.100 antes de Cristo. Entendeu? Aproximadamente 3.100 a.C. Aí vai voltando, né? Então, o cativeiro babilônico já tinha passado esses anos todos e aconteceu aproximadamente aqui, 605 a.C. O que é isso? É 605 anos para chegar até Cristo. O irmão concorda que aqui estava mais longe, mais para cá estava mais longe ainda, mais para cá ainda mais longe.
Longe de quê? De Cristo. Aonde é o marco? É bem aqui. O marcozinho, vou botar o marco aqui. O marco temporal, tá? Aqui, ó. Cristo. Vocês vão ver lá em Cristologia, vocês vão ver isso aqui. Estou só antecipando. Tem aí no de vocês? Tem Cristologia? Tem não? Ah, então vamos ver no Interbíblico e nos Evangelhos, então. Tem não Cristologia? Não, né? Cristologia? Tem não. Tem? Tem, ó. Aí, ó. 26, pronto, vai chegar lá. Persevere, viu? Persevere. Tem muita coisa boa para vocês verem, muita coisa. Aí, ó, Cristologia, vocês vão ver isso aqui. Então, é para chegar até Cristo. Para chegar. Para chegar em Cristo. Então, aí tem isso aqui. Então, assim, Malaquias, ele foi mais ou menos aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Malaquias foi mais ou menos aqui. Acredita-se que tenha sido 80 anos depois do exílio, né? Então, por isso chama octagonário, né? 80 anos depois do exílio. Aí, se a gente considerar 538, aproximadamente, né? 537, Pai do Senhor, 537, 538, antes de Cristo, e botar 80 anos aqui, 80, vai dar mais ou menos, sei lá, 450, por ali. Aproximadamente, né? Porque matemática você tem que pensar um pouco mais. Mas sempre a gente usa o termo de aproximadamente, cerca de. É para não bater martelo, porque quando fala em data, essas coisas assim, é bom você não incorrer nelas, né? Porque é muito incerto. É mais prudente a gente dizer aproximado. Então, o marco temporal é Cristo. Por isso que a gente fala assim, antes de Cristo, viu, Marcos? Tá? Mas deu para entender aqui, não? Deu? Que quanto mais distante, mais longe era. Quanto vai se aproximando, vai dizendo, vai diminuindo. Por isso que a nossa contagem é daqui para lá. Agora, depois de Cristo, aí é que vem do nosso calendário, vem mudando aqui, vem aumentando, certo? Que esse aumentando, nós já estamos em 2024, o quê? Depois de Cristo, né? Depois de Cristo, tá certo? Então, assim, aqui ele está dizendo que os octogenários ainda se lembravam com emoção da dedicação do templo reconstruído. Ou seja, as pessoas que estavam já há 80 anos após o exílio, exílio com H, exílio, né? L-I-O, né? L-I-O, exílio. Então, 80 anos depois, já da reconstrução do templo, as pessoas ainda se lembravam com emoção da dedicação, coisa que o povo havia esmorecido de novo. Na época aqui de Malaquias, o povo já tinha esmorecido novamente. O povo já havia abandonado de novo as coisas de Deus. Já tinha esquecido de novo das coisas de Deus. Aí ele diz aqui, e os poucos centenários contavam a história inovidável da volta à cidade arruinada. Ou seja, os poucos centenários, quem era? As pessoas que tinham os 100 anos. Os velhinhos contavam aquela situação. Os que de 80 anos ainda tinham as emoções. Os centenários contavam, porque eles viram fazer. Entendeu? Deu para entender, não? Tá? Mas se não der, eu explico de novo. Tá bom? Aí, os octogenários, os de 80 anos, eles estavam ainda emocionados. E os centenários, que é as pessoas de 100 anos, que viram fazer, contavam como foi a empolgação.
Por que eles faziam isso? Porque aqui na época de Malaquias o povo estava esmorecido. O povo já tinha de novo abandonado tudo. A história épica da chegada dos judeus em Jerusalém em 537, 537, ele traz aqui. 537. Só que 537 foi a chegada dele, aqueles 50 mil, a chegada. Eles continuaram indo, até fechar. Fechou os 70 anos depois da libertação do cativeiro, né? Porque tudo é aproximado, sabe? Aproximado. Aí, onde o famoso templo de Salomão jazia em escombros, desde o seu saque impiedoso em 587 a.C., pelas forças babilônicas, estava escrita indelevelmente na memória do povo de Israel. Os avós não cansavam de narrar para os netos como eles arregaçaram as mangas e começaram a reconstruir a cidade santa e o santuário de Deus. Não obstante a hostilidade aberta dos seus inimigos, com a ajuda do Senhor, a obra foi levada a cabo, depois de esforços ingentes, e o povo heróico, com lágrimas nas faces, contemplou a beleza fulgurante do segundo templo e de Zorobabel. Completou-se em 516 a.C., exatamente 70 anos depois da destruição do primeiro. Então aqui a gente já tem uma data, né? 516 depois de Cristo, ou antes de Cristo, perdão. Foi a conclusão. Né? Lá com Zorobabel. Daí, Malaquias, ele vai adverter o povo quanto ao seu abandono das coisas divinas. Então ele adverte o povo em todos os aspectos. Ele adverte pelo abandono da prática da religião, pelo abandono dos afazeres do templo, pelo abandono dos sacrifícios, do amor e das contribuições. O povo tinha esquecido de tudo. O povo estava cuidando mais da sua vida pessoal. Eles não estavam mais preocupados com as coisas divinas. A profecia de Malaquias, ela é voltada para um despertamento espiritual. Ela é voltada para que o povo venha de novo amar as coisas de Deus, buscar a Deus veementemente. E aí, na data que é datado aqui o livro do profeta Malaquias, aproximadamente 430 a.C., já beirando o período interbíblico, ele então chama o povo, convoca o povo para que se volte para Deus. Convoca o povo para que o povo de novo ame e faça as coisas de Deus. E aí é onde vem a famigerada, famosa e a frase do texto dizimal. Né? Texto dizimal. Por exemplo, olha aqui os contextos, né? O cenário mundial de Malaquias é o mesmo de Neemias. O rei persa era o Artaxerxes I, que reinava 465 a 424 sobre um império enorme e de difícil controle. Seu avanço para o ocidente foi interrompido em 480 a.C. pelos atenienses em Maratona e Salamina. No contexto religioso, apesar de o templo ter sido reconstruído em 516 a.C., o sistema do culto restaurado de maneira digna por Esdras e o muro da cidade reconstruída, o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo
E, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções do templo. A moral mostrava-se frouxa e havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos circunvizinhos. O espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com o de seus antepassados, que tinham enfrentado o perigo de voltar às colinas, esperando a volta do Messias para estabelecer o novo reino davídico. Com Malaquias, meus irmãos, Deus usa o profeta para falar tanto do retorno do povo para amar nas coisas divinas, devolver o dízimo para a casa do Senhor, cumprir o ministério sacerdotal e voltar-se à conduta cristã de temor e respeito a Deus. Porém, o povo não dava ouvidos, não deram crédito algum. E o profeta profetizou, não desistiu não, continuou profetizando. E nessas insistências de Malaquias, Deus então usa ele poderosamente para narrar sobre o que a gente consegue ver aqui no próprio livro, né? Que ele começa a fazer a entregar o seu recado de maneira indagativa, fazendo perguntas. Então ele traz, por exemplo, aqui, como ele diz, de modo simples, direto e vigoroso, retrata vividamente o debate entre Deus e o povo. Deus e o povo através de quem? Do profeta. O próprio profeta Malaquias. Aí ele diz que ele dá destaque a algumas perguntas, como Malaquias capítulo 3, no capítulo 2, ele fala sobre o casamento, que o homem não poderia estar divorciando. Ele vai trazer temas assim fortes, porque eles estavam divorciando das suas mulheres para casar com outras sem a permissão divina, usando como pretexto alguns erros ou algumas atitudes indesejadas do lar, por qualquer coisa, coisas fúteis. Aí no capítulo 2 ele vai trazer, no capítulo 3 ele vai falar sobre as contribuições, porque através do não devolvimento do dízimo, o povo estava roubando a Deus. Ele usa um termo até pesado para nós, né? A gente entende como um termo pesado, roubar a Deus. E por que isso é tido como roubar a Deus, irmãos? Porque o dízimo, veja bem, eu gosto muito de ter essa seguinte mentalidade. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude é de quem? É do Senhor, né? De Deus. Então pronto. De onde vem o nosso ganho? Não vem do trabalhar na terra? Não necessariamente plantando, mas o que você faz vem de lá. É na terra. Onde é que nós estamos? Na terra. Então o que a gente faz vem da terra. Qualquer coisa. A matéria-prima é da terra. Então vem da terra. Então se vem da terra, de quem é a terra? É do Senhor. Então nada mais justo do que nem dar. Eu uso o termo devolver. Devolver a ele o que é dele. Entende? Devolver a ele o que é dele. Então, quando a gente ganha, trabalha e ganha, e fica com tudo, a gente está ou não está deixando de devolver o que é dele? Se está deixando de devolver o que é dele, o que está acontecendo aí? Está ou não está roubando? É igual a partilha de alguma coisa com alguém, né? Você está me roubando, você não me deu tudo, não. Você não me deu minha parte. A pessoa não diz assim, né? Está me roubando, porque é o termo que ele usa aqui. E
Nisso o povo estava roubando ao Senhor. Ah, então o dízimo, eu tenho que dar o dízimo como obrigação? Não diria uma obrigação, mas é um dever seu. É dever, né? De devolver a ele. Eu conto muito isso no meu dia a dia, acontece demais isso aí. Nessa questão de devolver e reconhecer a parte do outro. Então, não vou nem entrar nesse método, porque aí vai dar um exemplo, né? Mas Deus, ele vai tanto nessa linha, porque ele sabe que é lá que está, aqui para nós, é lá que está preso o pensamento e o anseio de muita gente. É lá que está preso. Como é lá que está preso, perceba se não é. Você faz qualquer coisa, mas quando fala em dinheiro, a pessoa já fica logo. Qualquer coisa você pode falar, mas quando pega em dinheiro, a pessoa já dá um passo atrás. Por quê? Porque parece que é lá que está preso. E veja se não é aí que o inimigo de nossas almas tem trabalhado. É aí. É onde está uma brecha que muita gente falou muito. E Jesus, ele veio e ele não abirrogou isso aqui. Ele mesmo disse, eu não vim abirrogar a lei, eu vim cumprir. E aí chegaram para ele e falaram se era ainda devido, né, dar. E ele disse que sim, era para dar o dízimo, né? E não só o dízimo, do endo, do cominho, né, mas de tudo. Então assim, ele não abirrogou o Antigo Testamento, ele validou. E aí tem uma mulher aí no YouTube aí que anda pregando e tem um monte de seguidores e muita gente até de igreja assim, nossa, que segue e vai na linha dela, dizendo que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Isso não é... Mas ela pede ajuda no YouTube. Mas ela pede ajuda para sustentar o canal. Né? Eu até botei um comentário lá, eu botei um comentáriozinho. Já, irmão, vamos participar do banquete? Bora. 5 minutinhos, né? Pois pega o teu ali, ó, parte ali. Irmãos, eu queria só encerrar um pouco mais cedo para a gente participar do banquete ali, ó. Ele tem que trabalhar, né? Vamos? Dá certo ou não? Dá? É a parte do dízimo onde dói um bocado de gente, né? Eu compro ventilador. Dá o Filho, você está querendo administrar. Tá querendo administrar, e você não é o sacerdote, né? Coloca isso, né? Você faz prioridade, como você abençoa